Lucas capítulo 6, a partir do verso 32. Acompanha comigo, que diz o seguinte: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém? Vamos orar juntos mais uma vez? Senhor Deus, essa é a Tua palavra e a gente quer entendê-la, Senhor. E a gente quer não apenas entender no sentido cognitivo, mental, mas a gente quer entender com o coração, quer colocar a Sua palavra em nossa vida também, Senhor. Então nos ajuda a sair daqui, ao encerrar esse culto, motivados a Te seguir ainda mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Essa palavra de Jesus eu chamei de provocação divina, Na verdade, Jesus está fazendo várias provocações aqui. Nesse contexto, no Evangelho de Lucas, nós vemos os ensinamentos de Jesus. No verso 17 começa o que a gente chama de Sermão da Montanha. Ele é mais conhecido pelo evangelista Mateus, lá em Mateus capítulo 5, mas no Evangelho de Lucas também tem. Nesse Sermão da Montanha, Jesus fala as bem-aventuranças. Você lembra lá? Bem-aventurados, está a partir do verso 20, Os pobres, porque deles é o reino dos céus, os que têm fome, porque serão fartos, e assim vai. Depois, Jesus começa uma sessão que tem só em Lucas, que são os ais, Em Mateus depois tem outro capítulo, mas em Lucas são os ais, A partir do verso 28, eu anotei aqui, isso, 6 do 28 ao 31, Ao que te ferir uma face, oferece também a outra. 24, perdão. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Então, de um lado tem as bem-aventuranças, de outro tem os ais. Ai é o que a gente fala mais ou menos quando a gente se machuca, de alguma forma. Mas aqui é palavra de condenação. Ai de você, Não sei se você já falou isso para alguém, Mas Jesus está falando aqui, olha, ai de você que é rico. Claro que aqui é um rico injustamente, porque o rico já teria sua consolação, Quem é farto por injustiça, também ai dele, porque o reino de Deus está chegando. Jesus continua dizendo agora sim, as instruções sobre nossas ações, agora a partir do verso 28, olha que coisa fácil: bem dizer quem te maldiz, orar por quem te calunia. Só esse versículo a gente podia ficar um ano tentando, treinando, e melhorando. E são as ações, até o verso 31. E a partir do verso 32 que a gente leu, não é mais bem-aventurança, não é mais ai, e também não é diretamente uma ação. É o quê? É uma provocação de Jesus. Se você perceber aqui, olha, se você só amar quem te ama, que diferença tem dos pecadores, A gente, e ele está falando aqui para os judeus, que se achavam até mais santos do que os outros povos, mas vamos colocar a gente, não, a gente serve a Jesus, a gente tem Jesus no coração, e se a gente amar só quem nos ama, qual é a diferença que nós teremos para com as pessoas lá do mundo, Para com quem não serve a Deus? Quem não serve a Deus, ama quem o ama também, não é verdade? Quem não serve a Deus, próxima provocação, faz bem a quem o faz bem. É uma lei quase que natural, Se você faz mal a quem te faz bem, então você está muito mal mesmo. Mas normalmente lá no mundo, se você faz bem a alguém, a tendência é a pessoa retribuir. Jesus está fazendo provocações aqui, e a ideia é nos mostrar como nós precisamos aprender a aprofundar a nossa vida com Jesus. Como que a gente precisa entender que seguir Jesus não é fazer apenas o que é necessário, é fazer a mais, é andar a segunda milha. Seguir Jesus é um desafio acima dos nossos limites, eu diria. Você precisa ter o Espírito Santo para poder seguir Jesus.
Eu sei que parece óbvio, né? Mas tem muita gente tentando seguir Jesus ou tentando ser bonzinho, sem a ação do próprio Espírito Santo de Deus. Bom, então Jesus faz essas provocações e a gente rapidamente vai entender alguns pontos que ele está colocando. A primeira delas são as 3 condições aqui, nos quais a gente muitas vezes se acha bom e a gente está sendo apenas igual a todo mundo, igual às pessoas do mundo. Quais são essas 3 condições que nós achamos demais fazer? Eu citei elas aqui já. Amar quem te ama, fazer bem para quem é bom contigo e emprestar para quem você espera devolução. Gente, praticamente todo mundo vive assim. Como eu falei, só se alguém for muito mal, muito ruim, que não vai viver assim. Então, Jesus está nos chamando para algo mais profundo, para uma ética do reino de Deus, para um jeito de viver que não é o jeito deste mundo. A gente na igreja, ou vou dizer só na igreja, na nossa vida, a gente tem a tendência de fazer justificações em relação às nossas ações que são iguais às justificações lá do mundo. Eu vou dar um exemplo muito, eu diria assim, chega até a ser meio bobo, né? Quando o missionário Abdala veio aqui, foi há uns meses atrás, antes da pandemia, né? Quando ele veio aqui pregar pra gente, eu, a Anne e o William o levamos até a rodoviária lá em Maringá. Então nós fomos à noite. Na volta, o que a gente fez lá, William? A gente comeu um lanche, né? A gente parou, comeu um lanche, e ali comendo lanche, na lanchonete ali, tinha uma televisão ligada. E eu fiquei prestando atenção na televisão. Adivinha o que estava passando? Era umas 11 horas da noite de domingo, por aí. Estava passando Big Brother, né? Eu não sei quem que era que estava falando, porque eu não assisto, acredita em mim. Depois a Anne pode tirar a dúvida de vocês aí. Não sei quem que era, não sei o que estava acontecendo ali, eu não sei se era o paredão, o que era, mas tinha um camarada lá falando, ele estava justificando o porquê ele era bom, e ele estava falando várias coisas assim, às vezes até se vitimizando, e colocando como ele era bom, como ele era melhor que as outras pessoas. E eu ouvindo eu até parei, não sei se o William e a Anne vão lembrar, eu parei e fiquei prestando atenção no Big Brother, comendo lanche e prestando atenção no que o cara estava falando. Ele estava falando várias justificativas que eu já ouvi dentro da igreja. Várias coisas, eu pensei, mas é o cara do Big Brother, não sei o nome dele, não sei quem que é. Mas a justificativa dele, irmãos, seja lá qual for, não pode ser a mesma que nós. Era do tipo assim, eu só fiz mal porque me fizeram, eu só falei porque falaram. Gente, se a gente fizer assim, a gente vai estar agindo igual o camarada do Big Brother, que eu não sei o nome, tá? Depois eu posso pesquisar. O Jesus está dizendo que nós temos que ter uma ética a mais ainda. Aquilo que não é até natural para nós. Se a gente amar, fizer bem e dar algo só para quem a gente sabe que vai retribuir, então a gente está sendo igual a todos os outros. Aí Jesus dá esse aviso. Segunda parte é um aviso. Até os pecadores fazem o que nós achamos ser espiritual. Não, a gente ama. Mas até os pecadores fazem isso. Jesus olha para o povo judeu e diz assim: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Então, Jesus está dando um aviso aqui. Aquilo que a gente acha tão espiritual, este amor, essa bondade, até um empréstimo, só para quem vai nos fazer bem, não é nem tão espiritual assim, não é tão demais. É o que o mundo também faz. Agora, note uma coisa sobre esse aviso, ou sobre essas condições. Jesus está falando sobre um tema muito importante, está falando sobre relacionamento. Amar alguém tem a ver com eu me relacionar com essa pessoa. Fazer o bem tem a ver com eu me relacionar, né? Até o empréstimo aqui, de certa forma, é um tratamento a alguém. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou dar um aviso para vocês, até os pecadores se relacionam desse jeito aí. Como quem diz, se você quer me seguir, você tem que ser um pouco mais, né? Ou eu te chamei para um pouco mais. Eu diria que a gente não é chamado, irmãos, para o mínimo. Nós não somos chamados para dar desculpas, como num paredão de Big Brother, ou seja lá o que for. Nós somos chamados para o máximo. O nosso padrão não é a pessoa que nos fez mal, o nosso padrão é Jesus. Você já deu essa desculpa? Porque eu já dei.
Ah, eu fiz porque o fulano fez. Eu falei porque o fulano falou. É uma trava-língua, fulano falou, né? Aí, eu falei porque ele falou. Bom, mas o meu padrão não é o fulano que falou, não é o ciclano que fez, o meu padrão é Jesus. Você foi chamado para o máximo. Agora deixa eu já te dar uma adiantada aqui. Quando você começa a seguir o padrão de Jesus, por mais que você seja falho, que eu seja um pecador, quando eu começo a seguir o padrão de Jesus, sabe o que acontece? Eu começo a ser transformado à imagem de Jesus. Quando eu começo a seguir Jesus, Jesus começa a me ajudar a ficar parecido com Ele. Então, o que eu ganho quando eu faço bem para alguém? Em primeiro lugar, e o mais importante, eu ganho conseguir ficar mais parecido com o meu mestre. E já vou te dar um detalhe: esse é o teu chamado nessa existência, ser parecido com Jesus. E o fulano? Bom, o fulano tem a história dele, ele sabe o que ele faz, mas eu vou seguir sendo parecido com Jesus. Depois, ele nos coloca um alvo. Olha, vocês têm que fazer, sabe a quem? Aos seus inimigos. Verso 35. Amai, pois, aos vossos inimigos, fazei o bem, esperar e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Ele está falando o quê? Qual é o alvo do fazer bem? Ao meu inimigo. Ao meu inimigo. Gente, por mais que a gente seja gente boa, às vezes tem gente que faz mal para nós, né? A gente é tão bonzinho, na verdade não é nem tão bonzinho assim, né? Vamos falar a verdade. Mas ainda assim tem gente que faz mal para nós. E aí Jesus está falando, sabe o quê? Olha a oportunidade que você tem de se tornar mais parecido comigo. Se Jesus colocou um monte de inimigo ao seu redor, seja no seu trabalho, seja até dentro da sua casa, se tem alguém fazendo mal para você, sabe o que é isso? É uma oportunidade que Jesus está te dando a se tornar mais parecido com Ele. Dói, ou se dói, né? Mas transformações doem mesmo. E se Jesus está deixando você passar por isso, meu amigo, é porque Ele quer te transformar ainda mais. Eu não vou nem citar o coronavírus, porque o coronavírus é um inimigo meio invisível, né? Com isso a gente tem que crescer também, mas é impessoal. Eu estou falando de inimigos pessoais mesmo, que nos fazem mal mesmo, digamos assim, diretamente. Aí sabe o que a Bíblia ensina sobre os inimigos? Você tem que deixar ele bem constrangido. Quando você faz o bem a quem te faz o mal, lá em Romanos 12, diz que brasas vivas se amontoam na cabeça dessa pessoa. Romanos 12, versos 20 e 21. Brasas vivas são colocadas no seu inimigo. Lá no Salmo 140, você pode ler depois, no verso 10, brasa viva era um tipo de castigo muito torturante. Imagina você pegar brasa viva, ou seja, um carvão incandescente, uma lenha assim, bem que acabou de pegar fogo, e você coloca na cabeça do seu inimigo, né? Talvez coloca numa panela e coloca na cabeça do seu inimigo. É uma tortura, né? Isso era um instrumento de tortura usado contra inimigos. Aí a Bíblia diz assim: você tem que usar esse instrumento de tortura também. Só que tem um detalhe: você não vai colocar brasa viva de verdade, você vai colocar bondade onde Ele colocou maldade. Você vai colocar amor onde te colocaram ódio. Gente, é constrangedor. Quando eu falo de mim, quando eu chego com uma palavra dura e recebo uma palavra de amor, até dói no coração, né? Já aconteceu comigo de ficar relembrando, falando, por que eu fiz mal pro fulano? Fulano fez tão bem para mim. Dói, vira brasa viva na nossa cabeça, porque a bondade faz isso. O seu alvo é fazer bem ao seu inimigo. Com isso, eu não estou dizendo para você se dispor a se machucar todo e qualquer momento. Às vezes nós precisaremos de um distanciamento, às vezes nós precisaremos de um cuidado, mas ainda assim esse inimigo tem que ser alvo da minha oração, quando eu puder, alvo da minha bondade, sim, de alguma ação, de alguma palavra abençoadora, né? Porque eu decido como eu vou ser, eu decido como eu vou responder. E sabe como que eu tenho que responder? No padrão de Jesus. Ele me chamou para ser do padrão dele e não do padrão do meu inimigo. Aí é dito que nós seremos, ou nós devemos ser misericordiosos, né? Como é misericordioso o nosso Pai. O alvo é amar o inimigo, e assim nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Tem uma outra coisa que Jesus diz: um pagamento. Olha a palavra que sempre se repete nos versos 32, 33 e 34.
Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Verso 33. Fizerdes bem a quem vos faz bem, que recompensa tereis? E o 34 de novo, que recompensa tereis? Jesus está falando sobre um pagamento aí. Na minha versão aqui mais antiga, fala sobre recompensa. Eu procurei na Bíblia King James, fala reconhecimento ou mérito. Parece que Jesus está dizendo assim, qual reconhecimento vocês vão ter? Qual que é o reconhecimento que você está buscando? Qual que é a recompensa que você quer nesse mundo? Se você amar só quem te ama, qual recompensa você vai ter? Mas tem um detalhe aqui, Jesus não está nos dizendo que nós teremos uma recompensa neste mundo, como o mundo quer, né? Olha, ame quem te faz mal, e de repente Deus vai te dar uma conta no banco assim exorbitante, você não vai ter nem onde gastar. Bom, acho que não é isso, né? Faça bem para quem te faz mal e as pessoas vão te aplaudir. O pessoal vai colocar assim um tapete vermelho para você passar. Provavelmente não. Qual que é a recompensa? Qual que é o reconhecimento que Jesus está querendo nos falar aqui? É o reconhecimento do nosso Pai. Verso, deixa eu ver aqui que eu estou meio... o verso 34. 34 e em diante. 35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Detalhe, qual que é a minha recompensa? Qual que é o meu galardão? Ser reconhecido como filho do Altíssimo. Esse é o meu maior reconhecimento. Sabe qual é o maior pagamento que você pode ter nessa existência? É ser reconhecido como filho do Altíssimo, filho do Pai. Agora, vamos lembrar que Jesus estava falando para judeus. Ele estava falando para um povo que vinha de uma tradição, de toda uma linhagem, uma descendência dentro de Israel, que se via como filho do Altíssimo, como filho de Deus. Aí Jesus está dizendo assim, olha, sabe o que vocês têm que fazer para serem filhos do Altíssimo mesmo? Vocês têm que amar os seus inimigos, têm que abençoar quem te maldiz. No caso, ele coloca essas colocações aqui. Eu não entendo que Jesus está dando assim, está fazendo uma diferença. Fulano, você não ama, tchau, você não é do... Não, fulano, você ama, então você é do povo de Israel. Não é necessariamente isso. Jesus está provocando o povo, e agora nós também, a entender qual que é a nossa identidade, qual que é o nosso chamado. E agora, a gente cavando um pouco mais, a gente entende uma coisa. O meu chamado e a minha identidade, como filho do Altíssimo, como filho de Deus, não vem necessariamente daquilo que eu estou fazendo. Porque agora Jesus não está dizendo, olha, você faz isso. Não. Você ama quem não te ama. Você faz bem, mas o fazer bem aqui tem a ver com a condição do meu coração, para quem não está te fazendo bem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é somente o que eu faço, não é necessariamente isso. É quem eu estou me tornando. A minha recompensa, o meu reconhecimento é sobre aquilo que eu estou sendo transformado, sobre quem eu estou me tornando. Tem muita gente fazendo muita coisa e não se tornando nada. Não é verdade? Quem sabe você já esteve assim, ou eu acredito que sim. Quando a gente vai no automático, quando a gente usa desculpas, a gente pode se matar de fazer coisas, pode ser até na igreja, ou lá fora, onde quer que seja, e não está se tornando nada, ou pelo menos não está se tornando filho do Altíssimo, ou entendendo a sua identidade. A provocação de Jesus é para que a gente saiba que antes de fazer, é ser, antes de conquistar alguma coisa, é me reconhecer como filho de Deus. Talvez os maiores erros que nós já cometemos é porque a gente não entendeu que era amado por Jesus. Aí vai buscar amor lá fora, seja lá onde for, vai buscar amor em reconhecimento deste mundo, ou em reconhecimento dos outros, mas você já tem um reconhecimento, você já tem a recompensa. Sabe qual que é? É filho do Altíssimo. Eu me lembro quando Jesus é batizado, e vem uma voz do alto, que é a voz do próprio Pai, e diz para ele, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
Você lembra disso? Sabe o que Deus estava fazendo? Afirmando para Jesus a identidade dele. Ó, você é meu filho, eu tenho prazer em você. Isso é libertador. E sabia que como filho do Altíssimo, quando nós seguimos o Senhor, Deus tem prazer em nós. Deus se alegra com aquilo que a gente faz segundo a vontade dele. E quando a gente entende isso, opa, estou chutando minha água aqui. Quando a gente entende isso, alguma coisa começa a mudar nas nossas ações. Alguma coisa começa a mudar naquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque agora a gente não faz porque agora eu vou ser reconhecido pelos homens. Não, a gente faz porque nós já temos o reconhecimento do Pai. Cava um pouco mais fundo no seu coração, que você vai perceber que quando você já tem a aprovação, a coisa fica tão mais fácil, não é verdade? Quando você faz e está naquela coisa assim, se eu não fizer eu vou ser demitido, se eu não fizer vão me xingar aqui, vão me bater, aí o negócio fica pesado, né? Mas quando você já tem a aprovação, talvez, eu espero que tenha sido assim com os seus pais, mas mesmo se não foi, o Pai, o Altíssimo, se você buscá-lo, Ele está aí para dar da sua presença para você e para essa aprovação como filho. A primeira coisa, gente, que eu creio que o que Jesus está nos ensinando, a primeira coisa é a identidade que nós temos, a nossa identidade. E aí a gente tem o nosso chamado, a nossa vocação, é aquilo que a gente é, quem eu sou. Que você saia daqui pelo menos perguntando, tá, eu tenho agido e atuado através de qual identidade? Será que eu tenho buscado amor, se eu tenho buscado recompensa em qualquer outro lugar? Depois, aí vem as atitudes, a intenção até, depois vem as ações, depois o testemunho. Eu não acho que estão desconectados uma coisa da outra, mas a gente tem que entender o que é mais importante, o que a gente tem que tratar primeiro. E Jesus está no seu sermão do monte. Você lembra da bem-aventurança? Usais as ações, mas a provocação mais profunda dele é sobre qual recompensa, sobre qual reconhecimento eu quero ter. E aí ele nos apresenta uma nova realidade. Sabe qual é essa nova realidade? A realidade do reino de Deus. A realidade de que agora, como filho de Deus, a gente vive quase que em outro mundo, né? Não vou dizer que a gente é extraterrestre aqui nessa terra não, mas a gente vive outros valores, a gente vive com o coração em outro lugar, né? Imagine, olha só, imagine que você vai numa casa, vai assistir um jogo de futebol. Quer dizer, você não vai agora porque não pode ir, né? Tá combinado isso, né? Especialmente os jovens aí nos ouvindo, né? Mas vamos dizer que não tem a pandemia, ou que passou, você vai assistir um jogo de futebol e tá todo mundo lá, mas você detesta futebol. Você foi porque são seus amigos, porque enfim, você tem que ir lá. E tá o povo, todo mundo torcendo para o time vencer, e todo mundo gritando e falando do juiz, falando do jogador, e você tá lá quieto, sentado no sofá, nem olha para a TV direito. Sabe por quê? Porque seu coração não está ali, seus valores são outros. Gente, é assim a gente no mundo, viu? Nada contra você gostar de futebol, mas os valores do mundo nós não temos. Está todo mundo lá, correndo atrás do que o mundo chama de recompensa. E a gente fala, não dá, não. Quem não gosta de futebol, vou continuar com esse exemplo. Quem não gosta de futebol, começa, não sei se você já ouviu isso, né? Talvez algum irmão aqui não goste também. Começa a falar, mas por que esse povo correndo atrás da bola, né? Por que não dá uma bola para cada um? Não sei se já ouviu essa piada aí. Pastor fazendo piada é difícil, né? Mas enfim, você entendeu a ideia. Quem não entende, tem outros valores, vai dizer, para que isso tudo? Agora imagina você com os valores do reino de Deus, vivendo no reino de Deus, e olhando para esse mundo, dizendo, por que estão correndo para tanta recompensa, querendo ser tão, aclamados? Eu já tenho a recompensa do meu Pai. Aí a gente chega no âmago da lição, que é quem eu quero me tornar, onde dormem os meus sonhos, né? Quem eu quero me tornar? Qual o seu sonho mais profundo? Responde aí contigo no seu coração. Vou falar com os irmãos aqui da transmissão. Quais são os seus sonhos mais profundos? Agora deixa eu perguntar, esses sonhos mais profundos,
estão relacionados com os valores do reino de Deus? Se não, você precisa repensar, sabe por quê? Porque você é filho do Altíssimo, você é filha do Altíssimo. Ele te chamou para sonhar aquilo que Ele quer para você. A viagem mais difícil que você tem para fazer na vida não é para fora, não é conquista, não é chegar no topo da escala empresarial, seja lá qual for que você queira chegar, se quer. A viagem mais difícil que você tem para fazer é para dentro, é olhando para dentro de si e percebendo aquilo que Deus quer mudar e moldar em você. Talvez por isso tem algum inimigo aí do seu lado, não digo do seu lado aqui, né? Mas tem algum inimigo aí na sua vida, sabe por quê? Porque Cristo quer usar ele também para te moldar. Para essa viagem de você se conhecer, se colocar sobre o escrutínio da palavra de Deus, para ser mais parecido com Jesus. Eu termino com uma leitura lá em Romanos 7. Abre comigo aí, Romanos 7, para você perceber como essa ideia de olhar para dentro está tão junto no contexto da palavra de Deus. Romanos 7, eu vou apenas ler, tá? Depois você lê melhor na sua casa, estuda um pouco mais, mas a partir do verso 14 até o verso 25, então são vários versos. Vou ler para você entender como Paulo se coloca sendo honesto a respeito dele mesmo, como essa viagem para dentro de si é tão profunda no apóstolo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Se identificou aí? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Está vendo como é profundo isso? Ele está olhando para si mesmo e dizendo: eu sou miserável, porque eu quero seguir Jesus, mas que batalha que eu tenho. Deixa eu te dar essa notícia também, você é filho do Altíssimo, mas como Paulo e como eu também, nós somos miseráveis, temos uma existência que também clama ao pecado. Sabe o que eu faço então? Eu começo digamos assim, a treinar o meu olhar e o meu coração para querer o reconhecimento do Pai. Quando a gente entende que quem tem que nos aplaudir é Deus, a gente consegue amar o inimigo, porque a recompensa não está no meu inimigo, a recompensa está no meu Pai. Quando eu começo a olhar mais para o alvo, que é Jesus, eu consigo fazer bem para quem me faz mal. Sabe por quê? Porque o meu pagamento não é fazer mal para o outro, se vingar, ver o outro cair também. É deixar o meu Pai feliz, é deixar o Senhor que me chamou feliz. E eu termino com uma ilustração. Quando a gente ouve essas palavras de Jesus, algumas vezes na vida, dentro da igreja mesmo, convivendo com a palavra de Deus, a gente vai se acostumando, não é verdade? A gente vai se acostumando. Textos como esse de Jesus, em Lucas 6, 32 em diante, talvez você já tenha lido inúmeras vezes, inúmeras. Fica normal, parece algo banal, você vai passando assim. E eu me lembro de uma ilustração, ela obviamente não é verdadeira, mas é uma fábula. Diz que um leão que era selvagem, rugia e mandava na selva, foi capturado. Quando ele foi capturado, ele ficou muito triste, né? Mas naquela jaula haviam vários confortos ali. A comida vinha para ele ali, quem capturou dava comida para ele, então ele não precisava mais caçar. Aí tinha muitos confortos, podia dormir em palha, um local bem confortável, não passava mais frio. De repente ele
começou a engordar um pouco, aí começou a parar de rugir. Para que rugir? Não tem para quem rugir, né? Começou a ficar bem manso, as pessoas podiam ir lá fazer carinho nele, e ele estava muito feliz na jaula. Até que aconteceu uma seguinte coisa: passou próximo da jaula um leão, daquele selvagem como ele era, e ele rugiu, e o leão que estava na jaula ouviu o rugido, e se lembrou de quem que ele era, para o que ele existia, para o que ele foi criado. E talvez, quando a gente lê essas palavras de Jesus, é como ouvir um leão rugindo, é ouvir alguém nos chamando para o que nós fomos criados para fazer. Talvez você esteja muito confortável, seja lá do modo que for, seja qual adaptação eu ou você tenhamos feito ao Evangelho, amenizando, mas o leão continua rugindo. Jesus continua nos chamando para ser igual Ele quer que a gente seja, igual o padrão dele. E eu quero orar junto contigo, encerrando esse tempo, essa provocação, esse rugido de Jesus. E seja livre para falar com o Senhor, coloque-se na presença dele, e se tem algo que a partir do que Jesus falou aqui, você precisa se colocar diante dele e falar: Senhor, eu entendi que eu não fui criado para viver nessa mediocridade, nesse mais ou menos. Eu entendi que eu fui criado para a minha recompensa ser filho do Altíssimo. Coloca na presença do Senhor, que você saia daqui no mínimo provocado por Jesus, instigado para ser aquele para quem Deus te salvou, para o propósito que Deus fez você, te chamou, te salvou, te redimiu. Vamos orar juntos. Deus de amor, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado porque podemos cultuar o Senhor e ouvir, ler essas palavras de Jesus, que soam para nós como um rugido, como alguém que está nos chamando, Senhor, para sair do comodismo. Nos ajuda a amar os nossos inimigos, fazer bem para quem nos faz mal, e até mesmo dar, Senhor, não como um empréstimo, mas ajudar as pessoas que necessitam. Que haja essa bondade, que não é a mínima, mas é a máxima que o Senhor tem para nós. Nós clamamos por isso e pedimos que o Senhor nos faça ser assim. Se não perfeitos hoje, porque sabemos que não conseguimos, mas pelo menos caminhando para se aproximar de Jesus, para se aproximar do padrão que o Senhor tem para nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.